pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como solicitar a CMU. Eu já fiz um outro vídeo aqui no canal explicando pra vocês como é que funciona a saúde pública aqui na França e também como solicitar a carta Vitale, e no vídeo de hoje eu vim trazer, a pedido de vocês, como solicitar a CMU. O que acontece? Não vou explicar pra vocês do zero o que é CMU, porque eu já tenho um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar linkado aqui pra vocês dentro daquele vídeo que eu falei sobre saúde pública na França. Mas de maneira muito geral, a CMU hoje em dia ela se chama CSS e ela serve como um complemento da sua Sécurité Sociale. Então aqui na França a gente tem um sistema de seguridade social que a gente chama de Sécurité Sociale, a gente tem a nossa carta Vitale e quando a gente vai no médico, dependendo de qual setor a gente vai ter normalmente um reembolso de 70%. Se for no setor 1, a gente vai ter geralmente 70% de reembolso. Os outros 30% você precisa pagar. Mas caso você tenha a CMU, você não precisa pagar esses 30% porque ela vai cobrir. Porém, a CMU pode ser com ou sem participação financeira. O que isso quer dizer? Que se você tiver participação financeira, não vai ser gratuita, você vai precisar pagar uma taxa. Agora, se for sem participação financeira, que é o meu caso, eu não pago absolutamente nada. Então, quando eu vou fazer consultas, vou comprar algum remédio, são 100% reembolsado. Novamente falando pra vocês, dependendo de qual setor e dependendo também de qual remédio. Certo? Então, eu espero que esteja bem explicado. Se você tiver mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou então vai ver aquele vídeo que eu já postei aqui, tá bom? Mas vamos lá, qualquer pessoa pode solicitar a CMU? Não. A CMU, para você ter direito, você tem que ter um certo nível ali de renda. Ou você não tem renda, ou você tem um máximo de renda. Se você ganhar um salário bom como meu namorado, que é mais ou menos 2 salários mínimos, você não vai ter direito a CMU. Mas se, por exemplo, você é estudante, como eu, que não tem uma renda muito alta, não chega nem a ser um salário mínimo, ou você é au pair, que é o caso da maioria das meninas que me acompanham aqui, você consegue sim ter acesso. Alguns casos de estudante em alternância não consegue. O que é alternância? É quando você trabalha e você estuda ao mesmo tempo. Aqui na França a gente tem essa modalidade, então se por acaso você for alternante, dependendo aí da sua situação, você possa não conseguir. Eu falo isso porque eu conheço algumas meninas que elas não conseguem a 100% gratuita, conseguem com participação financeira. Enfim, vamos pro real objetivo do vídeo, que é como solicitar. A primeira coisa que você tem que fazer é baixar o formulário que eu vou deixar aqui na tela, o número dele, o número do CERFA, imprimir e a gente vai fazer o preenchimento disso. Como vocês sabem, aqui na França as coisas funcionam através de carta, então obviamente você vai precisar preencher, juntar com seus documentos que eu vou falar pra vocês aqui no fim do vídeo e enviar pra CPAM. CPAM, se você também não sabe, é o órgão que eu já expliquei pra vocês naquele vídeo. Então vamos lá, eu deixei aqui aberto no meu celular, vou gravando a minha tela pra poder compartilhar e vocês vão me acompanhando aqui do ladinho, tá bom? Então assim que você já tiver com o formulário baixado, a gente tem aqui, né, Demande de Complément de Santé Solidaire, que é o CSS. Antes se chamava CMU, hoje em dia se chama CSS. Aqui na primeira página ele vai estar mostrando pra vocês algumas informações, quem pode se beneficiar, quais são as condições, enfim. Você pode ler se você quiser com calma, mas aqui é intuito do vídeo mesmo, a gente já vai pular aqui para a página número 3. E aqui na página número 3, como vocês podem ver, você vai colocar as suas informações. Ele parece um pouco o formulário da carta Vitale. Então aqui a gente vai começar colocando o nosso nome e sobrenome. Eu vou inventar um nome fictício e umas informações fictícias também, mas vocês coloquem as suas informações reais, tá bom? Então vamos lá, vou colocar que a pessoa se chama Helena Machado. Então a gente coloca primeiro o sobrenome e depois o nome. Aí aqui embaixo ele pergunta o seu número de Sécurité Sociale. Uma coisa muito importante, para você solicitar a CMU, você já precisa ter a sua carta Vitale e o seu número de Sécurité Sociale. Mesmo que você ainda não tenha a carta Vitale fixa, pelo menos o seu número de Sécurité Sociale você já tem que ter. Então aqui você vai preencher no número de Sécurité Sociale o seu número, mas aqui eu vou inventar um número qualquer, mas você coloca o que tiver no seu papel, tá bom? Aqui, número de dossiê da CAF. Se você tiver a CAF, que é aquela bolsa que eles dão, pode ser bolsa de aluguel, pode ser outras ajudas que o governo te dá, você vai colocar o número do seu dossiê. Se você não tiver, você pula essa parte. Em seguida, você já vai colocar a sua data de nascimento, então pode colocar aí 23 de setembro de 1998 e logo depois você vai colocar aqui qual que é a sua nacionalidade. Se você é brasileiro, você vai colocar aqui outra. Depois, em seguida, você vai preencher o número do seu endereço, então você coloca aqui qualquer coisa, tá? Vou colocar uns números, umas letras aleatórias aqui, então você coloca o seu endereço e depois você preenche também o seu número postal. O número postal é o CEP, então você pode colocar 75009. E em seguida, comune é a sua cidade, então você pode colocar Paris, por exemplo. E aqui depois eles colocam, se você não tiver um endereço pessoal, você coloca o endereço do organismo onde você tá, que é no caso para as pessoas que são sem abrigo. Provavelmente não é o seu caso, então você pode pular
E aí a gente vai aqui para sua situação familiar, que é o quê? Que são o seu estado civil. Você é solteira, você é casada ou você é separada, viúva, enfim. E ele pergunta também se a sua situação mudou nos últimos meses, ou seja, você casou, você se separou, se a sua situação não mudou, se você continua solteira, você continua casada, você marca sim ou não. Depois disso, ele pede para você colocar suas informações do seu parceiro. Então, se você for casada, se você tiver um Pax, você vai ter que pedir os dados do seu parceiro, você vai ter que preencher aqui também, colocar qual a nacionalidade dele, qual é o nome, o sobrenome e também colocar o número de Sécurité Sociale. Por quê? Porque eles vão verificar a sua renda e a renda do seu parceiro, vão somar os dois e vão ver se dividido você ainda tem renda suficiente. Agora, descendo aqui, gente, como vocês podem ver, o que eu tô rolando aqui na tela, são informações que você realmente só vai preencher se for o seu caso. Então, aqui pergunta se você tem pessoas menos de 25 anos que tá aí nas suas costas. Então, por exemplo, se você for mãe, tiver uma criança, um adolescente, um jovem menor de 25 anos, você vai ter que preencher essas situações aqui. Mas geralmente aqui no caso das au pairs, né, a gente passa direto para essa parte aqui que é les ressources de votre foyer, que é onde você vai colocar as informações financeiras sobre você e também sobre o seu parceiro, caso você seja casado. Então aqui nessa parte, para as meninas que são au pair, vocês só vão responder o número 2, que tá aqui, ó, remuneração diversa. E aí o que você tem que fazer? Tá vendo que aqui em cima ele tá escrito para você precisar o período. Então o que você vai acontecer? O que você vai fazer? Se você tá preenchendo esse documento em outubro de 2024, você vai colocar mês 10 de 2023 até o mês 10 de 2024. Por quê? Porque é referente ao ano anterior. Então você vai ter que declarar tudo o que você ganhou nos últimos 12 meses a partir do mês que você está declarando. Então, se você está declarando em outubro de 2024, você vai colocar de outubro de 2023 até outubro de 2024. Ah, Esther, mas eu não estava na França. Eu cheguei na França tem 2 meses. Não interessa. Você vai colocar esse período e aí você vai fazer uma somatória de quanto que você ganhou nesses últimos 12 meses. Se você só está aqui tem 2 meses, então você vai colocar que você tem 320 vezes 2, que aí vai dar o seu salário, você vem e coloca aqui, certo? E você vai colocar onde? Onde está escrito VU, que aí são as suas fontes de renda. Então, por exemplo, se você está aqui há 2 meses, né, mesmo contando um ano, você vai ficar 320 vezes 2, dá 640 euros. Então essa é a renda que você vai declarar para a CMU. Aí as outras informações você vai marcando tudo não, tá? Você não precisa responder. Agora, se você não é au pair, se você é estudante, se você tem um contrato de trabalho, se você tem um PVT, enfim, você quer solicitar isso daqui, você vai ter que ler atentamente aqui as questões e ver se você se encaixa ou não. Geralmente você declara aqui no número 1, que são os seus, né, as suas atividades, enfim. Só que você tem que ler com calma e ver o que vai se encaixar na sua situação e declarar tudo certinho. Mesma coisa do mês que você tá declarando um ano atrás. Daí, se você for casada, tiver um Pax, enfim, você também vai ter que colocar aqui, ó, nessas outras colunas as informações. Então, se você tiver um marido ou, né, enfim, você vai colocar na segunda coluna. Se você tiver alguma criança, algum filho, tal, menor de 25 anos, você vai colocar na terceira coluna. Se tiver alguém que ainda tá dependente de você com mais de 25, na quarta coluna. Então, basicamente, é isso o preenchimento, tá? Não é tão difícil assim. Mas aqui, para terminar, a gente vai passar para a quinta página, na verdade, onde vocês estão vendo aqui, que é Le choix de votre organisme complémentaire. Aqui, basicamente, é um fluxograma que você só vai ter que marcar a sua situação. Então aqui ele pergunta se você já tem algum organismo complementar. No caso de você, não, você não tem ninguém, você não tem uma mutuelle, então você vai marcar não. E aí ele pergunta se você quer escolher o seu organismo. Então você vai optar por ou escolher a CPAM, que é o que você vai marcar, ou escolher um outro, que vai estar em uma lista, enfim, você vai marcar aqui, Caisse d'assurance maladie. Você vai dar um check. E aí depois ele fala, se você escolher a CPAM, você não precisa preencher a página número 3 e número 4. Então você vai pular a página número 3 e a página número 4. E aí, a página não, os itens número 3 e número 4. E você vai pular aqui direto para a parte de escolher aqui, colocar novamente as suas coordenadas, que são os seus dados pessoais. Então você vai repetir os seus dados pessoais, nome e sobrenome, endereço, código postal e a cidade. Feito isso, você vai preencher aqui o seu endereço de e-mail. Então, você vai colocar o seu e-mail, certo? @gmail.com. E o número do seu telefone também você preenche tudo certinho. Aí, feito isso, você vai assinar com o dia que você está fazendo,
certo? E fazer a assinatura aqui, ó, feito a, por exemplo, Lyon, dia 10 de outubro de 2024. E aí você vai assinar nessa parte que tá escrita aqui, ó, signature du demandeur. E pronto, você preencheu o formulário da CMU. Tá vendo como não é difícil solicitar? Quando a gente olha o formulário, a gente vê aquele bando de coisa, a gente pensa, meu Deus, como é que eu vou preencher isso? Mas é muito simples. Só fica mais trabalhoso no caso quando você tem que declarar criança, alguém que depende de você, ou você tem que colocar os dados do seu marido. Em relação aos documentos que você precisa enviar junto, gente, geralmente são os mesmos documentos que você envia para a carta Vitale. Então você pode colocar os seus documentos pessoais, passaporte, título de séjour. Se você trabalhar, tem que colocar o seu contrato de trabalho. Se você já tiver declarado imposto aqui na França, você também anexa. Coloca também uma atestação de hébergement, se você tiver, ou então o seu contrato de locação. Enfim, você manda suas documentações pessoais. E basicamente é isso. Agora, uma coisa muito importante que vocês precisam saber. Quando você solicita a CMU pela primeira vez, você não tem necessidade de anexar, declarar imposto. Então, você não precisa anexar lá a sua declaração de imposto de renda. Eu falei do imposto caso você já tenha, caso você já esteja aqui na França, você já declara imposto por algum motivo e você esteja solicitando a CMU agora, você anexa. Mas se você não tiver, tudo bem na primeira vez que você for solicitar. Porém, a partir do segundo ano, caso a sua CMU seja aprovada, né, a sua CSS seja aprovada, a partir do segundo ano, quando você for solicitar a renovação, você é obrigado a declarar imposto. Você tem que anexar a sua declaração de imposto. Ontem, em um grupo aqui de au pair, eu vi a menina falando que ela conseguiu renovar a CMU dela sem precisar declarar imposto. Mais uma vez, aqui na França, tudo depende. Porém, a regra é, você vai assinar, você vai solicitar a CMU, com a condição que no ano seguinte você declare e você envie a declaração de imposto, senão eles não vão renovar a sua CMU. Então não é porque uma pessoa conseguiu, porque ela ficou com preguiça ou perdeu o prazo de declarar imposto, que você vai fazer a mesma coisa. Então já te aconselho aqui a ficar atenta. Então você solicita a CMU, mas no ano seguinte você tem que enviar a sua declaração de imposto. Se você não souber como declarar imposto e quiser um vídeo, eu posso te ajudar também, tá? Porque a primeira vez que você declara imposto é uma chatice, são muitos papéis que você tem que mandar, mas a partir do segundo ano, quando as coisas ficam online, é mais de boa. Mas pode ser um problema aí, porque eu também fiquei meio perdida quando eu fui declarar, mas não é nenhum bicho de sete cabeças, eu posso ajudar vocês se vocês quiserem. No mais é isso, eu espero que vocês tenham entendido como é que faz para poder solicitar. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, tá? Não hesite em perguntar. E se vocês quiserem mais algum outro vídeo sobre esse assunto, ou sobre outros assuntos também, deixa aqui para eu poder saber o que vocês querem, né? O que vocês têm como dúvida. Pode ser relacionado à França, pode ser relacionado ao pé, pode ser relacionado a estudos, enfim, deixa aqui nos comentários. Espero muito que você consiga aproveitar todos os benefícios que a CMU pode te dar. No mais, é isso. Um super beijo pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar um like aqui, se inscrever no canal também. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!